Fala aí, galera, tudo bom? Então, quem for ver esse vídeo depois no YouTube, né, ou no IGTV, o tema da live hoje, né, na verdade surgiu, eu vou falar sobre uma estratégia para se usar na luta casada, né? Quando você vai fazer uma luta casada, qual estratégia você deve utilizar, beleza? E aí a gente vai conversar sobre isso aqui durante a live. Eu vou apontar algumas coisas e também as perguntas vai respondendo. Beleza, galera? Boa noite aí quem tá chegando. Esperar aí a galera, lembrando que eu dou sempre aqueles 5 minutinhos aí pra galera ir chegando. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Tranquilo aí? Os, que show. Tudo bom, Rodrigo? Osse. O tema da live hoje é bom, hein? É, como espero que todos tenham, todos sejam pra você, né? Pra mim sempre é bom. Tranquilo? Aí, galera, a gente vai falar hoje, né? Eu fiz uma enquetezinha e na enquete eu coloquei sobre uma estratégia, né? Dei 4 opções. Na verdade, foi uma enquete, foi um testezinho, né? Do Instagram. Coloquei 4 opções e nas opções eu vou falar daqui a pouco delas, né? Sobre luta casada, qual a melhor estratégia para utilizar quando a pessoa treina 3 vezes por semana e tudo. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá me ouvindo? Os show. Consegue me ouvir de boa? Tranquilo? Uce, vamos que vamos. Léo, grande Léo. Léo tá em todas, né? O trabalho dele permite. Né, Léo? Beleza, galera? Eu vou falar daqui a pouco, mas já adiantando, tem um ponto de interrogaçãozinha, né? Na parte baixa aí do teu Instagram, da live. Clica nele se quiser colocar alguma pergunta e quando aparecer a pergunta ali, eu consigo me organizar para responder. Se colocar as perguntas aqui nos comentários e aí pode ser que vai perder depois por ficar voltando. Eu sou horrível nisso. De eu fazer isso, eu quase travei a live, que eu quase desliguei. Sou meio complicado para fazer isso. Beleza? Tranquilo? Vai, chama a galera aí. O tema é bom. Não é, Luiz? O tema é bom, então vamos chamar a galera pra gente poder bater um papo gostoso aí. Vamos que vamos? Tá quase, hein, galera? Esperar só mais 2 minutinhos e a gente vai. E aí, como é que estão, galera? Já competiram? Alguém já competiu aí? Fala, Ruiva! Quanto tempo? Isso porque você mora longe, né? Isso porque você mora longe. Você via a gente mais quando você morava em Irajá, né? Do que agora que você mora aqui do lado. Não é verdade? Ela balançou a cabeça que sim. Então, galera, temos 1 minuto aí pra gente começar o assunto, né? A ideia aqui é otimizar o tempo de vocês. E alguém aqui. Quem aqui dá aula aí, galera? Quem tiver aí que der aula, bota eu aí só pra eu saber. Jefinho, eu sei que dá aula, né? Oxe. E até destacar e obrigado aí ter me acompanhado esses dias aí. É, Dia 13 vou assistir o primeiro campeonato. No caso, assistir, você fala que vai lutar ou você vai lá ver o primeiro campeonato? Qual a sua faixa, Bira? Show, show.
Beleza, galera? Vamos lá então? Vamos pro tema? Show. Então, eu botei, vou ler aqui só pra gente poder se organizar, né? A enquete que eu coloquei foi a seguinte: para uma luta casada, qual a melhor estratégia para 3 vezes por semana? No caso, pessoa que treina 3 vezes por semana, né? Ou até uma pessoa que treina todo dia, mas que você coloque 3 vezes na semana. Que se a pessoa treina 5, 3 vezes na semana é a maior. Vai ser a maior ordem no organismo dela, tá? Beleza? Aí eu botei assim: opção 1. Opção 1. O máximo de lutas que puder, sem descanso, tá? Opção 2. O máximo de luta com descanso, tá? Opção 3. Uma luta no tempo da luta que a pessoa vai fazer a luta casada. Então, se ela for, por exemplo, faixa azul, vai fazer 6 minutos, então é uma luta de 6 minutos que ela vai fazer. E as outras lutas que ela for fazer no dia, bem curtinha, mais curta que isso, com descanso entre elas. Então, uma luta só, uma luta no tempo normal, e as outras que ele fizer curtinha, com máximo de com intervalo entre elas. Essa era a opção certa, depois a gente vai conversar sobre isso. A opção que eu escolhi como certa, e vou explicar. E 4, né? Opção 4, uma luta no tempo que ela vai fazer, e as outras lutas longas e com descanso. Então, o máximo de luta sem descanso, o máximo de luta com descanso, o máximo uma luta com outras lutas bem curtinhas depois, uma luta no tempo com as outras bem curtinhas, ou uma luta no tempo com as outras lutas bem longas. Essas eram as opções, e aí a gente vai conversar sobre isso. Galera, cada situação dessa que eu falei é uma situação totalmente diferente para o organismo do aluno. Por incrível que pareça, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, é a mesma coisa, é só uma luta. Não, são situações para o organismo do indivíduo, né? Do atleta, do praticante. São situações totalmente diferentes. Beleza? Tranquilo aqui? Então vamos lá. A opção certa era a opção C. Fazer uma luta no tempo que ele vai fazer, né? E as outras que você fez uma luta, você tem um tempo de aula ainda a cumprir, né? E aí o que você pode fazer mas que esteja ainda dentro, né, do seu objetivo? Fazer um tempo bem curto, né? Fazer rolas no tempo bem curtinho. Beleza? Por que isso? Primeiro, o rola curto, ele agride uma região do organismo, né? Uma região da fisiologia do aluno muito importante. Sobe o condicionamento dele muito rápido, né? E cria um estresse muito bom para a luta. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Vamos analisar uma por uma, que aí a gente consegue ter uma ideia. Vamos lá, primeiro entender o que o cara vai fazer, ou a menina, né? Vai fazer uma luta casada. Então, para o organismo dela, né? Ela precisa chegar no dia, tá? E render o máximo possível em uma luta. Ela não precisa render o máximo em 4 lutas. Ela não precisa render o máximo em 10 lutas. Ela precisa render o máximo em uma luta. Parece complicado, né? Mas se a pessoa vai fazer uma luta casada e não tem nenhuma competição tão importante perto assim, e você puder foca só nisso. Você precisa focar nisso. É isso que ela precisa. Ela precisa do máximo de estresse para essa situação, para essa realidade. Não importa se ela aguenta 10 lutas. Eu não quero saber se ela aguenta 10 lutas. Eu quero saber se ela aguenta fazer uma luta da forma mais insana, mais estressante, no maior caos possível em uma luta. Então eu preparo o organismo dela para que em uma luta o organismo dela experimente o caos total e consiga lidar com isso, tá? Pensa comigo, se eu chegar para você e falar assim, ó, tu vai fazer uma luta só, você não concorda comigo que você vai dar a tua vida nessa luta? Agora chegar para você e falar assim, ó, são 10 lutas que você vai fazer, você vai ficar meio assim, pô, se eu puder dar uma segurada na luta, eu vou dar uma segurada, pô, depois tem mais 9.
E é exatamente isso que acontece. Então, galera, é muito importante você ter essa consciência, porque quando você montar o teu treino, tá? O teu treino, ele tem que ter essa configuração, ele tem que causar essas adaptações, ele tem que fazer essas mudanças no organismo do teu aluno. Beleza? Não adianta, quanto mais específico você for, mais você vai acertar. Não adianta tirar para todos os lados, né? Lembra que, e a gente vai falar, existe um princípio chamado princípio da especificidade. E esse princípio diz que você tem que treinar o organismo do teu aluno, ou você tem que treinar, né, o indivíduo, né, para ele para treiná-lo, né, para que ele seja o mais perto possível, para que ele esteja o mais perto possível da realidade que ele vai encontrar no dia da competição. Então, se o cara vai fazer 4 lutas, ele tem que treinar o máximo para 4 lutas. Se ele vai fazer 6 lutas, ele tem que treinar o máximo para 6 lutas. Aí você vai falar assim, ah, Lúcio, mas o cara compete toda hora, ele faz várias competições. Tudo bem, tá? Só que aí você vai escolher a principal. Eu não posso comparar, tá? O cara fazer uma competição amistosa, não posso comparar ele fazer 6 lutas em uma competição amistosa com ele fazer 4 lutas no Mundial, né? O nível de estresse, de adrenalina, de intensidade no Mundial vai ser muito mais rápido. Vai ser muito azar do cara fazer uma competiçãozinha amistosa e pegar os caras mais fortes do mundo no dia dessa competição amistosa. Concorda comigo que isso é uma realidade muito difícil, mas muito, muito difícil de acontecer mesmo? Então, essa é a ideia. Beleza? Tranquilo com o que eu falei? Que aí agora eu vou analisar uma por uma e depois eu volto nessa por último, porque ela vai ser o tema restante, né? A gente vai ficar em cima disso. Tranquilo? Dá um joinha aí. Sim, não, mais ou menos. Lúcio falou demais, falou bobeira. Tranquilo? Bota essa pergunta na caixinha. Ó, vocês vão colocar as palavrinhas difíceis aí, mas eu vou responder da forma fácil, tá? Porque muita gente que vai assistir o vídeo não tem a noção da educação física, mas pode colocar a palavrinha difícil. Eu só vou responder da forma fácil, tranquilo? Porque senão tem gente que não vai conseguir acompanhar, porque é um nome mais complicado. Mas pode colocar aí para eu me situar até. Beleza? Vamos lá. Primeira situação, né, que eu falei, que eu descartei para esse tipo de treino, que foi para esse tipo de objetivo. Fazer o máximo de lutas sem descanso. Por que fazer o máximo de lutas sem descanso não daria para esse indivíduo, né, para essa pessoa, o melhor condicionamento para uma luta casada? Porque ele estaria treinando de uma forma aeróbia, né? Quer dizer, ele estaria treinando de uma forma alongada. O corpo dele está treinando o máximo de tempo possível, o que faz com que, quando o volume é muito alto, a intensidade acaba sendo baixa, né? Ninguém consegue fazer 20 lutas, 10 lutas no mesmo ritmo que vai fazer uma. Então ele acaba treinando uma intensidade mais baixa. E o que eu preciso para essa luta é uma intensidade alta. Lembrando, né? A gente está pensando aí, faltando um mês para a competição. É mais ou menos o cenário que a gente tem. Tranquilo? Beleza? Então, treinar vários rollers seguidos sem descanso está descartado para essa situação. Aí você vai me perguntar, Lúcio, então treinar várias vezes sem descanso não é legal, não é interessante, não deve fazer? Sim, deve fazer, mas não para essa situação. Você deve fazer em outra situação. Quem me acompanha aqui, né, mais vezes, sabe que eu falo muito dos treinos aeróbios, e esse é um deles, né? E aí ele não entra nessa situação. Ele é excelente para um treino de base, para a fase básica do nosso treinamento, para o início da temporada, e ele é muito bom, né, para manutenção dessa condição. Então, no início dos treinamentos, na fase básica, a gente faz mais desses treinos. E quando vai passando, por exemplo, agora que a gente já está perto das competições, por exemplo, fazer uma vez na semana, né, já cai bem, porque ele mantém, né, ele vai fazer a manutenção do que a gente já construiu. Não vou entrar nesse assunto porque não é o foco de hoje. Beleza? Tranquilo? Vai. Segunda situação.
o máximo de lutas com descanso. Aí, preste atenção, você pode cair num pequeno engano. Falar assim, eu estou dando descanso, então eu posso fazer o máximo de lutas. Não, não necessariamente. Ainda não é específico, porque você vai fazer várias lutas, né? E aí, mesma coisa do outro. Você vai fazer várias lutas, vai ter descanso, mas você vai começar a diminuir a intensidade. Você vai começar a estressar. Deu uma travadinha. O Júlio botou cheguei e deu uma travada na minha internet. Acho que a minha internet se assustou contigo, meu filho. Então, tranquilo, galera? Voltou pra vocês aí? Dá um joinha aí pra eu saber se... Travou de novo. Foi só o Júlio aparecer, travou 2 vezes. Não sou eu, Júlio, porque eu já tava, então a minha feiura já está acostumada com a minha internet. Foi você que chegou depois. Beleza? Tranquilo? Tá ok agora, galera? Pra gente continuar, desculpa aí. Nós é pobre, mas nós é limpinho, né? A gente faz uma live aqui com carinho, dentro das nossas possibilidades. Tá tranquilo? Posso continuar? Vamos lá. O máximo de lutas com descanso, né? Você pode cair, né, na falsa sensação que por você estar dando descanso, o organismo da pessoa, para essa situação que a gente está falando, olha só, meu objetivo é muito específico, é uma luta, ok? Então, a gente pode cair na falsa sensação que por eu estar dando descanso, eu vou estar ajudando o organismo do meu aluno. Nesse caso, não, é uma luta, lembra disso, tá? Então, eu ainda não estou sendo específico, não como eu deveria, apesar de estar dando descanso. Tranquilo? Entendeu essa ideia? Ainda vou cair um pouco nessa pegada aeróbia, né? Porque o treino de jiu-jitsu ele já é aeróbio por si, né? Porém, lembrando, a característica de fadiga é acidose, é queimação. A característica de fadiga do jiu-jitsu não é pela utilização do oxigênio durante a atividade, tá? A característica de fadiga, o que te faz parar de fato, é a intensidade alta e pela utilização da glicose sem a presença do oxigênio. Tranquilo? Naquele momento ali, muita produção muita produção de hidrogênio, a liberação. E isso que faz a pessoa parar. Então, isso. Mas você não para por causa do lactato, tá? O lactato, ele é bom. Lactato é a tentativa de tirar o hidrogênio de dentro da célula. Você para por causa do hidrogênio. É uma outra situação. Beleza? Isso é muito importante ficar muito bem definido. Porque às vezes a pessoa fala do lactato, parece que ele é o destruidor da parada. Não, o lactato, ele é fundamental. Ele é determinante para que você continue a atividade. Você para não por causa dele. Você para por causa... Você não está conseguindo limpar o lactato, preste atenção, e aí está acumulando hidrogênio, aí o hidrogênio vai fazer você parar, por essa acidose, tranquilo? E aí o treinamento não vai fazer você produzir menos hidrogênio, o treinamento vai fazer você conseguir produzir mais lactato e limpar esse lactato, é uma outra situação. Tem algum trabalho para fazer para melhorar? Bota essa pergunta aí na caixinha, por favor. Vou pular a terceira situação, porque a terceira situação é o nosso tema da live. Eu falei que era a opção certa, né? Vamos para a quarta. Uma luta, tá? No tempo que você vai fazer. Olha, isso é bom, hein? Ó, aí você, caraca, vou botar o cara fazer uma luta no tempo que ele vai fazer na competição e depois vou botar ele para fazer lutas longas com descanso. Aí você deu um chute, né, no pau da barraca. Por quê? A ideia estava começando muito boa e de repente você pensou em dar um estresse mais aeróbio, né? Com uma outra pegada, com treinamento com menor intensidade, mais longo. E aí não presta atenção, para essa situação, para esse objetivo, não é a estratégia melhor
nesse período que a gente está pensando, que seria aí no finalzinho perto da competição, nesse último mês. Tranquilo até aqui? Então, todas essas estratégias que eu falei são estratégias, podem ser ótimas, mas não para esse objetivo. Então, não é uma receita de bolo. Ah, isso é ruim, isso é bom, acabou. Não existe isso. Todas ali podem ser ótimas, mas não para esse objetivo. Para esse objetivo, fazer uma luta, agora a gente vai entrar nela, fazer uma luta no tempo da pessoa. Por que é bom? Porque ela vai dar o máximo de estresse possível. E em uma luta, presta atenção, o que ela vai estressar demais, mas demais mesmo, é essa via que eu falei de liberação de hidrogênio. Ela vai estressar demais, porque ela vai fazer muita força, porque ela vai ter um estresse muito alto, ela vai tentar dar o máximo dela, sabendo que é uma luta só. Então, ela não vai parar a luta por ineficiência na utilização do oxigênio. Consegue entender isso? Ela não vai parar a luta por causa disso. Ela vai parar a luta pela alta concentração desse hidrogênio, dessa acidose. Então, o que eu preciso dar para ela é principalmente eficiência em tirar isso. Isso é muito importante. Só que eu preciso de um treino que faça isso. Então, um treino no tempo da luta, show, é exatamente, essa é a condição que ela vai fazer. Aí tem uma pegada psicológica, tem toda uma situação. Eu posso pegar esse meu atleta, né, ou essa minha atleta, e criar um ambiente de competição, botar a galera para torcer nessa luta dela, ou fazer uma galera torcer contra. Por exemplo, se ela for lutar num lugar, né, num lugar onde eu não vou poder estar, ela não vai ter técnico, por algum motivo eu não vou conseguir viajar, ou ela vai lutar num lugar que ninguém da equipe vai poder estar lá porque o custo é muito alto e a gente não vai conseguir viajar, então eu boto toda a academia para torcer contra ela. O ambiente psicológico que ela vai estar envolvido não é exatamente, mas é muito parecido, né? Uma situação bem hostil para ela, né? Pessoas falando que ela não vai conseguir, então essa pessoa, o meu atleta, né? Ele vai estar envolvido nesse ambiente. Então, com isso, eu jogo o estresse lá em cima. Isso é muito bom. Então, eu posso ainda, né, usar esse fator psicológico como um fator de intensidade. Conseguiu entender essa ideia? Então, eu estou utilizando o fator psicológico como fator de intensidade. Lembra que eu quero a intensidade bem alta. Tranquilo? Aí, por que eu vou usar depois treinos curtos? Porque treinos curtos até 3 minutos, mas aí eu nem vou botar 3 minutos, porque eu quero mesmo uma pegada muito alta, vou botar treinos aí de 1 minuto e meio, tá? De 1 minuto a 1 minuto e meio, com estresse muito alto, ela dando a vida dela ali, né? Esse atleta dando a vida dele ali. Por quê? Porque aí eu consigo uma grande produção de lactato. Por quê? Porque eu sei que eu estou produzindo muito hidrogênio. Tranquilo? Tranquilo nessa situação? Conseguiu entender isso? Beleza? Por isso desses treinos curtos depois. E ainda tem uma grande pegada. Treinos curtos aumentam o condicionamento muito rápido. Porém, você acaba caindo muito rápido. Por isso que esses treinos curtos, de preferência, eles ocupam maior grau na nossa planilha quando está perto das competições. Galera, deu para entender até agora? Foi tranquilo? Aí, essa é a pegada. E aí, para destrinchar isso, né, do que eu falei, eu vou falar aqui 5 tópicos que eu separei, que eu acredito ser muito interessante para esse nosso bate-papo aqui, tá? O que eu falei até agora, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Falei alguma coisa que você, de repente, eu falei de aeróbio, falei de acidose, falei de lactato. Você que não é da área da educação física, alguma coisa aí ficou muito perdido? Se ficou, fala que eu trago para nossa realidade da melhor forma possível. Tranquilo? Galera, vamos conversando aí, não me deixa sozinho não, hein? Tenho medo de escuro, né? Temos 2 perguntas aqui, vamos lá. Vamos para essa aqui. Pergunta. Rodrigo Otaviano Mendes. Desculpa a minha vista aqui, porque eu tô velho. Uso o substrato de energia da
fosfocreatina, glicolítico e oxidativo, com esses tipos de treino. Eita, peraí, vamos lá. Galera que tá assistindo aqui, que não é da área, ou que vai assistir depois, que eu vou deixar esse vídeo no YouTube também, que não é da área de educação física. Olha o que ele falou. Eu vou só pegar ali pra gente poder conversar, tá? A galera que vai ver depois não vai ver essa pergunta, né? Ela tá aparecendo só pra mim. Então ele falou de sistema de fosfocreatina. Bota a pergunta na caixinha, por favor, senão eu vou esquecer a pergunta e aí eu não vou te responder, não porque eu não quero te responder, tá? É porque eu realmente perco, eu expliquei isso aí no começo, beleza? Eu me perco depois mexendo aqui, eu acabo apertando o botão que não deve. Vamos lá. Fosfocreatina é o primeiro sistema, é quando eu faço lutas muito curtas. Se eu botar treinos de 20 segundos, 25 segundos, até 30 segundos, mas de 25 segundos, 20 segundos, 15 segundos, dependendo do que eu fizer. Se eu botar para fazer, sei lá, 15 segundos de entrada o mais rápido possível e depois descansar, ele usa esse sistema. Ele está falando de um sistema energético, que é uma situação energética que já está dentro da sua musculatura, esperando para você fazer esses treinamentos rápidos, ok? Beleza? Aí ele falou o outro que é o glicolítico. Glicolítico vem de glicólise, né? Vem de glicose, vem de açúcar. Aí fica mais fácil pra gente entender, beleza? E aí, o segundo sistema já é um sistema um pouquinho mais longo, de 30 segundos até mais ou menos 3 minutos, 2 minutos e meio. Que é quando você utiliza a glicose, essa primeira energia que eu falei, você já gastou e agora você vai entrar na segunda energia, que não tá tão rápida para o teu organismo assim, mas ainda tá ali dentro da célula, já tá estocada para você, tá? Então você utiliza essa glicose para continuar produzindo energia em grande escala, né? Em grande intensidade, beleza? E aí ele falou do outro sistema que é o oxidativo, vem de óxido de oxigênio. Aí já não é dentro ali da célula em si, você já sai um pouquinho, já fica um pouquinho mais longe, né? Especificamente nas células que a gente chama de vermelha, que é onde tem uma estruturazinha ali dentro que utiliza bastante o oxigênio para produzir energia e também utiliza a gordura para estar produzindo energia. O oxigênio ele vai ter uma função muito específica. Basicamente vai estar utilizando aí a gordura para estar produzindo energia. Beleza? Só para a gente situar. Então, no primeiro sistema que ele falou, são esses treinos muito curtinhos, ou esses picos de intensidade muito, muito curtos. Tá? O segundo sistema que ele falou, que é o da glicose, que é do açúcar, já é esse quando você faz esses treinos entre 30 segundos e 3 minutos, mais ou menos, como eu falei, 2 minutos e meio. Ou quando você na luta tem que dar esses picos um pouquinho mais longos, uma blitz para passar uma guarda de 40 segundos, 30 segundos, por exemplo, tá? Ou uma defesa, ou um ataque no chão, para uma raspagem nesse tempo, beleza? E o oxidativo é o conjunto da obra ali. Quando você termina um treino de 6 minutos, quando você termina uma luta de 5 minutos, você chegou um momento que começou a utilizar muito oxigênio, tá? Esse oxigênio ele é muito necessário, tá? Por quê? Porque ele vai ajudar a não deixar o hidrogênio nesse outro ambiente que eu falei, beleza? Tranquilo? Eu sei que essa foi meio técnica aí, mas é só para vocês conseguirem ter uma visualização. Então, nos treinos longos, eu uso esse terceiro sistema que ele falou, com mais oxigênio. Nos treinos mais curtinhos, entre 40 segundos e 2 minutos e meio, eu uso esse segundo sistema que ele falou. Se eu der picos ou drills, né, de 25 segundos mais ou menos, até aí, eu uso esse primeiro sistema que ele falou. Uso predominantemente. Durante a luta, você vai usar todos eles, de uma forma mais eficiente ou menos eficiente. Mas durante a luta você vai estar usando todos. Só que tem um que vai ser mais predominante. Então, na luta de jiu-jitsu, tá? Desses sistemas, o que faz você parar, o que faz você entrar em fadiga é o segundo. Beleza? Então, presta atenção. Rodrigo, você vai usar os 3 na luta. Porém, no jiu-jitsu, o que vai fazer você parar, quando você tiver fadiga, que você fala assim, não aguento mais, é o segundo sistema. Porém, o terceiro sistema é o que dá base para o segundo, porque ele é muito importante na ressíntese desse substrato. Então, treina-se de forma longa, principalmente no início da temporada.
Porque eu crio no meu organismo mais estruturazinhas dessas que utilizam oxigênio, que eu falei, tá? Então isso é muito importante, só para você entender. Então, só para a gente pegar aqui a ideia. A mitocôndria, né? Então, quando eu faço treinos longos lá no início da temporada, eu crio mais mitocôndrias, eu crio mais partes, mais casinhas dessas que utilizam a gordura, né, como fonte energética e o oxigênio como botar assim, um agente nessa situação. Por que o oxigênio é importante aí, né? Por que ele é importante? Você libera muito hidrogênio ali dentro e o oxigênio se junta com o hidrogênio. H2O é o que? É água. Então essa água, ela não deixa aquele ambiente ácido. Você começa a produzir energia, o oxigênio que você respira entra no seu organismo e fala assim, o que vai acontecer com esse oxigênio? Ele vai para essas estruturas e se junta ao hidrogênio e não deixa o ambiente ácido. E aí vira água. E essa água sai no suor, vai ser utilizada no teu organismo de alguma forma. Beleza? Tranquilo? Essa é a importância desse sistema bem treinado. Ok? Respondi, Rodrigo? Respondi, galera? Espero que sim, hein? Jefinho foi o que perguntou depois. Então, Jefinho, tempo de intervalo nesse treino específico para a luta casada. Ah, tá. Então, quando ele terminar a primeira luta, para começar a fazer esses treinos curtos, você vai dar para ele um tempo, do tempo de luta ao dobro do tempo, tá? Então você vai dar para ele 6 minutos, se for faixa azul, se for faixa preta, 10 minutos, disso ao dobro disso, tá? Então você vai dar um tempo de luta ou o dobro do tempo dentro. Ah, eu quero dar um tempo e meio, tranquilo. Aí você começa os outros treinos curtos. E aí esses treinos curtos você pode dar exatamente o mesmo tempo de descanso. Se for um treino de 1,5, você pode dar 1,5 de descanso. Ou, tá? Você pode dar um treino de 1,5 com o dobro de descanso. De 1,5 para 3. Porque se você quer que a pessoa se recupere mais. Tranquilo? Luiz, professor, e quando é uma luta só, mas no estilo metamóvel, sem tempo? Ah, muito bom. Aí você tem que pensar na especificidade da competição, tá? Por exemplo, se você sabe que há esqueci o nome, que há uma oportunidade, mas não é oportunidade o nome, né? Que há chances, mas a palavra que me veio na cabeça era mais encaixada aí. Se você sabe que tem uma chance, né? É uma característica do evento, é isso. Se a característica do evento é que a luta pode ser sem tempo, né? Então você tem que treinar o cara para isso. Então não adianta só treinar do jeito que eu falei. Você aí vai ter que criar uma outra ideia. Você vai ter que criar uma outra característica de treino que você tem que ser específico porque você está treinando. E aí você vai pegar a sua planilha e você tem que comportar essas duas ideias. E aí você tem que fazer o organismo do teu aluno entender quais são essas duas ideias e se adaptar para essas duas ideias. Aí o nosso bolo ganha mais ingredientes e a forma de fazer essa mistura aí tem que ter um pouquinho mais de técnica, mas dá para fazer sim. Respondido? Tranquilo? Sim, não, mais ou menos, tá tranquilo, galera? Vamos lá? Anota aí, hein, agora, hein? Princípio da especificidade é um tópico aqui que eu falei. Como eu falei antes, tem que ser específico. Qual é o princípio da especificidade? O princípio da especificidade diz que tem que se treinar exatamente como se vai lutar. Isso pensando no jiu-jitsu, ok? Então, claro, né? Claro, existem muitas coisas que a gente tem que fazer, porém, o treinamento que você vai fazer, ele tem que levar para chegar um momento, o cara tá treinando do jeito que ele vai lutar. Mas aí você vai falar, não, Lúcio, mas planejamento eu tenho que ter outras capacidades. Claro, sim. Aí você olha para o jiu-jitsu, o que ele precisa? Eu falei ainda agora.
treinos longos no início, e aí esses treinos vão ganhando a característica da luta até chegar perto da competição. Simples assim, tá? Bem simples assim. Agora, qual o tempo longo que você vai usar? E depende de cada situação, depende da estratégia que você está usando, do método de treino que você está usando, beleza? Osso primo, abração, tamo junto. Tranquilo? Então a especificidade é isso, tem que se treinar. Por quê? Aí a gente entra aí, eu vou falar só para dar uma afinetada. A galera que quer correr para ganhar gás de jiu-jitsu, que não existe, já falei isso, né? Por quê? Porque a corrida não é específica para o jiu-jitsu. Aí o cara fala, vamos nadar para ganhar gás. Não, também não existe. Por quê? Nadar não é específico para o jiu-jitsu. Então eu vou fazer bicicleta? Não, não existe, porque bicicleta não é específico para o jiu-jitsu. Se você quer ganhar condicionamento aeróbio para o jiu-jitsu, tem que treinar jiu-jitsu. Beleza? Consegue entender isso? Isso é especificidade. O organismo, ele se adapta exatamente como você treina. Guarda essa palavra entre aspas, tá? Em caixa alta e em negrito. Exatamente. Beleza? Isso bem destacado. Então, o teu organismo, ele vai se adaptar exatamente como você treina. Então, se você é um professor, né, que você coloca os seus alunos para treinar todo dia, 5 rolas, todo dia, 10 rolas de 5 minutos, sem descanso, ele vai se adaptar exatamente para isso. E como é que ele luta, Lúcio? Ele luta 10 minutos e descansa 10 na competição, ou descansa 20? Então, dependendo, adulto, faixa preta, às vezes o cara descansa 30 minutos para lutar. Consegue entender isso? Se ele não treina para isso, ele não está adaptado para esse caos. Ele está adaptado para outro caos. Segundo tópico, volume versus intensidade, que é aí nesse caso, né? Por quê? Se eu sei que o cara vai competir com volume baixo, mas intensidade alta, eu tenho que treinar volume baixo, intensidade alta. Nessa fase perto da luta, né? Lá atrás eu posso inverter isso, não tem problema nenhum. Tranquilo? Porque lá, presta atenção, não é o meu específico, é a minha base. Eu adubando a terra para plantar. Depois que eu planto, aí tem que ser específico para aquela planta, né? Lá atrás não, lá atrás eu preparando o organismo para ele render como eu quero que renda no dia da luta. Tranquilo? Então existe um princípio também em treinamento, se diz da interdependência, né? Volume alto, intensidade baixa, intensidade alta, volume baixo. Então eles vão ser sempre interdependentes. É uma gangorra. Ela não desce ao mesmo tempo, nem sobe ao mesmo tempo. Ela vai sempre intercalando. É exatamente isso que a gente vai fazer. Faça isso e não vai errar. Com certeza você não vai errar. Densidade, né? Que eu tenho que respeitar. Então, o volume e a intensidade, ele tem que respeitar a especificidade, né? Ele tem que treinar como ele vai lutar. A densidade, ela também é muito importante, porque o descanso, o intervalo que eu dou de um treino para o outro, de um rola para o outro, ele vai me dar a característica do sistema que eu vou usar na luta. Isso é muito importante. Então, assim, se eu dou descanso muito, muito curtinho, ele não recupera direito. Então, ele acaba não conseguindo render ou entrar onde eu quero, ou desgastar uma região da célula que eu quero. E aí isso faz com que ele crie uma adaptação que não é a necessária, que não é a adaptação que o organismo dele precisa. Isso é muito importante, apesar de ser negligenciado. E eu fiz uma live só sobre o intervalo. Mestre, estou usando os vídeos do Senhor para fazer esteira. Faz isso não, que você vai matar do meu coração, meu filho. Tá fazendo esteira com o meu vídeo? Não. Se for do jiu-jitsu, não faz não, hein? Qual objetivo você quer? Isso é fundamental, né? Então, eu tô pensando...
eu tô pensando na luta, né? Até perdi aqui, eu fui ler. Então, se eu vou lutar, né, qual o objetivo que eu quero? Preste atenção, agora é fundamental, isso é muito importante. Toda vez que a gente vai montar um planejamento, né, ou você atleta que vai entrar no planejamento, é muito importante você perguntar para a pessoa que está montando o teu treino, para você entender o que ela está pensando e de repente a configuração, você ajudar até a pessoa, porque às vezes você vai procurar um preparador físico, né, que não é um cara que tem a vivência da luta. Então você conversando com ele, você vai ajudá-lo. Ou, né, uma outra situação você às vezes tem um professor, isso acontece, que não é um cara que compete, não é um cara que tem noção de competição, não é um cara que tem noção do estresse de competição, né? E aí conversa com ele. Cara, qualquer profissional que seja profissional, né, ele consegue dialogar com uma pessoa. Se um aluno me pergunta, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Show de bola! Né? Eu adoro falar sobre isso porque ele tem que entender, claro que ele tem que entender. Às vezes eu até falo para os meus alunos, cara, eu vou te explicar aqui, mas se você achar muito chato, fala, não, Lúcio, não precisa me explicar não. Porque às vezes eu gosto de explicar e às vezes eu explico, tento explicar da forma mais detalhada possível. Tem gente que não quer ouvir, mas os que querem ouvir eu falo, isso é muito importante. Conversar, para você ter noção do caminho que vocês estão seguindo, para montar um objetivo mais perto possível. De repente você vai falar uma situação para ele que vai mudar a característica, mudar a estratégia que ele vai utilizar para o teu objetivo, isso é fundamental. Beleza? Então, qual objetivo você quer? Fundamental. Por quê? O que eu quero? O teu treinador de jiu-jitsu e o teu professor de jiu-jitsu, teu treinador físico, teu professor de jiu-jitsu, quando ele vai montar o treinamento para você que vai lutar, ele tem que ter muito claro o que ele quer mudar no seu organismo. Se ele não tiver claro o que ele quer mudar no seu organismo, pode ter certeza que eu vou falar, vai errar. A certeza absoluta. Se ele não tiver claro o que ele quer mudar no seu organismo, ele vai errar. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe exatamente. Ele sabe que ele vai te dar jiu-jitsu, no caso, o professor de jiu-jitsu. E o preparador físico sabe que tem que te botar para treinar. Mas se ele não sabe exatamente o que ele quer mudar, o treinamento é vago. É um treinamento qualquer. E quem faz qualquer coisa chega em qualquer lugar. Beleza? Então isso é fundamental. Preste atenção no que eu vou falar. Olha o que a gente conversou desde o começo dessa live. Tá? Preste atenção. Olha o que a gente conversou. Eu conversei, eu falei, a gente falou aqui que ó, eu preciso utilizar, que o jiu-jitsu é um treinamento aeróbio, é uma atividade aeróbia, né? Que tem um grande apelo, uma necessidade. O que faz a pessoa parar é a utilização do açúcar, da glicose. Um grande estresse, porque libera muito hidrogênio e isso faz a pessoa parar. Foi isso que eu falei. E aí botaram aqui, lactato. Eu falei, sim, o lactato ele é bom. Você tem que produzir o lactato. Mas o que faz parar é o hidrogênio. Quando o meu lactato não consegue mais tirar hidrogênio, porque eu não tenho eficiência de tirar esse lactato dali, eu vou acabar parando por fadiga. Foi isso que a gente falou. Então, olha o que vem na minha cabeça. Quando o cara vai montar um treinamento, quando eu vou montar um treinamento de jiu-jitsu para uma pessoa, eu penso que eu tenho que dar eficiência desse organismo, principalmente de lidar com a acidose. Ponto. Se eu sei o que é acidose, o que ela causa no organismo e quais são as vias de tirar essa acidose, eu matei já, matei minha ideia. Agora eu vou montar treinos que causem isso, seja no jiu-jitsu, seja na preparação física. Pronto. E aí, claro, você vai criar uma estratégia, lembra? Já sempre falo aqui, né, acaba ficando repetitivo, mas é basicamente isso. Aumentar o número das estruturas no organismo, aumentar a eficiência dessas estruturas. É importante, né? Melhorar a eficiência do organismo de tirar esses estresses que estão acontecendo dentro da célula. Né? Um deles é o lactato. Melhorar a eficiência de tirar o lactato dali, de ressintetizar o lactato. Isso é muito importante. Então, eu tenho que aumentar o número de estruturas, aumentar a eficiência dessas estruturas e aumentar a eficiência dessa reciclagem de energia aí.
Beleza? Isso é fundamental. É isso que o cara pensa. E aí ele vai escolher. E aí, galera, se ele entende isso, presta atenção. Se ele entende isso, o que ele vai usar não interessa. Desde que ele use coisas específicas e as coisas que ele vai usar respondam essa questão. Consegue entender isso? Porque o cara fica, né? Que nem esses galera aí da educação física é muito... Faz HIIT, faz corrida, levanta peso pra caraca. E daí? Isso não vai atender o cara. Olha só, não é fazer isso. Pode ser outra coisa. Não é exatamente isso. Não, faz isso que isso resolve. Não. Não é o exercício. Não é o exercício. É o estímulo que você vai dar. Se vai ser com peso, se vai ser sem peso, se vai ser com movimentos específicos ou com outra coisa, o importante é a pessoa que está montando o treino ter consciência exata do que ela está usando. Isso é fundamental. E aí você vai mudar o organismo do teu aluno com certeza. No jiu-jitsu também, exatamente isso. Se o professor sabe o que ele vai mudar, ele consegue montar treinos específicos, treinos realmente fundamentados. Se ele vai fazer com guarda-aranha, com guarda-laçada, com fifty, com guarda fechada, com meia guarda, não importa. O importante é ele saber o que ele tem que fazer e como que esse treino tem que estar estruturado. É exatamente assim que funciona. Beleza? E aí, né, se ele sabe esse objetivo, ele sabe qual a via que ele tem que estressar, que é o quinto aqui, que é a via energética que tem que estressar. Qual é a via energética que ele tem que estressar de fato? É essa segunda que a gente conversou. Beleza? É isso que ele tem que fazer. Se ele consegue estressar essa via, eu já criei as estruturas, agora eu vou estressar o máximo possível essa via para que o organismo do meu aluno ou da minha aluna, né, melhore a eficiência de lidar com isso. E aí ele vai chegar nessa luta casada com eficiência no organismo. Quando ele gerar o estresse no meio da luta, o organismo dele vai tirar aquilo com maior facilidade, né? Ou mais fácil do que antes, né? E isso é muito importante. E a recuperação dele ou dela, né, vai ser fundamental, vai ser extremamente eficiente. Beleza? Tranquilo, galera? Mais ou menos? Galera, hoje está devagar aqui. Vamos lá. Isabela pergunta: para os torneios você indica os treinos paralelos de troca de força e gás? O que mais você indica para nos preparar? Peraí, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Para os torneios você fala assim, para as competições? É isso? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é em que fase você tá? Por exemplo, nesse caso agora, dessa situação bem específica, vai depender de muitas coisas, porque depende de quando você começou o treinamento com a pessoa. Porque se você pega uma pessoa com planejamento mesmo, se você tem tempo para treinar lá, né, eu não indicaria treinamento de força tão perto assim não como característica principal, que isso aí é uma pegada também interessante. Treinamentos de força como característica principal do treino no mês da competição, eu não indico, tá? Tem gente que treina aí com a pessoa lá, eu não penso dessa forma, ok? Vamos lá. Eu desenvolvi um método de treino, né, que é o método 7. O método 7 sempre pensa no treinamento em 4 fases. Então, quando a pessoa pede para eu montar um treino para ela, eu sempre penso nessa montagem de treino em 4 fases. Quando eu vou montar minha aula de jiu-jitsu, eu sempre monto minha aula de jiu-jitsu em 4 fases. Tá? Uma fase onde eu preparo o organismo do meu aluno e as outras fases, né, as outras 2 fases do meio são as fases que eu estresso o organismo do meu aluno, e a última fase é onde eu mantenho o condicionamento do meu aluno, porque tudo dando certo, ele já chegou onde eu queria, e ali são a fase final, a fase muito mais específica para ele lutar melhor, beleza? É basicamente isso que a gente pensa. Agora, o gás, por exemplo, o gás não é uma capacidade física, então eu não treino o gás. O gás é a soma de tudo que eu treinei. Então, pensando aí no método 7, no final, né, somado as 4 fases que eu treinei, ele tem o gás. O que é o gás? É a eficiência do organismo dele de treinar, de lutar. Beleza? Então o gás não é uma capacidade física. Agora, talvez você esteja pensando em gás como aqueles treinos
como um HIIT, por exemplo, né? Como um treino intervalado, como um treino de explosão. Talvez você esteja pensando nisso. E aí é uma característica, é um tipo de treino, é um treino que já dá para fazer um pouco mais perto aí das competições, sim. Ele tem um apelo, ele tem uma pegada mais curta, tem uma ideia diferenciada. A manifestação desse tipo de treino é muito rápida. O volume residual que a gente fala, né? O tempo que ele se manifesta é um tempo muito legal. Beleza? Respondido? Espero que sim. Ô, seu Rodrigo, na preparação física, no caso do atleta não ter competição, alvo, trabalha as valências de base, e aí cortou aqui, não saiu toda a pergunta para mim. Trabalha as valências de base. Então, por exemplo, eu treino alguns atletas, né? Desculpa, eu treino alguns praticantes que não são atletas, que não competem, né? Então, eles vão treinar, eu vou montar o treinamento físico deles, né? Ou os meus alunos que não competem, né? Os meus alunos de jiu-jitsu que não competem. Eu vou montar o treino deles, eles não têm uma competição alvo. Porém, eu crio um alvo. Eu crio um momento que seria a minha chegada. Eu tenho que criar, porque senão vai ficar chutando aí, né? Eu não sei onde vou chegar, eu vou fazer qualquer coisa. Então eu tenho que ter uma chegada. Então eu crio uma chegada. Então pensa assim, daqui a tanto tempo, qual o tempo que eu acho ótimo? Então, daqui a tanto tempo, o organismo desse meu aluno, né, que não é competidor, é só praticante, tem que chegar no melhor dele para essa temporada. Então, eu divido, lembrando, de novo, método 7, né? Eu divido em 4 fases e aí eu organizo o corpo dele, eu dou uma direção para o organismo dele seguir até chegar ao final da 4ª fase. Quando chegar no final da 4ª fase, a gente vai para mais uma temporada. Eu divido em 4 fases de novo e organizo o organismo dele. Beleza? Tranquilo? É essa a pegada que eu faço. E aí é nesse nível aí que a gente vai sempre tá seguindo. É muito importante, né? Como eu falei, quando você entende do que você vai fazer, se você tem bem dividido, né? Se você tem bem organizado o que você vai fazer, o treinamento vai fluindo. Professor, a ansiedade pré-competição, fala Eduardo Sol, ansiedade pré-competição pode alterar muito a sua capacidade física no dia da competição? Então vamos lá. Primeiro, se for uma pessoa que não compete muito, sim, porque ela não está lidando com isso. Se for uma pessoa que compete muito, não deveria estar mais atrapalhando não, tá? Porque é algo que ela está tendo direto, ela já deveria estar acostumada com isso. Beleza? Isso é muito importante. Agora, vamos pensar uma pessoa que não compete muito, chegou a primeira vez. O estresse com certeza vai mudar a configuração fisiológica dela e possivelmente ela vai cansar mais rápido. É uma outra realidade, né? Agora, uma pessoa treinada não pode. Por quê? Porque ela tem que ser treinada em tudo, inclusive na parte psicoemocional. Beleza? E isso é fundamental. E aí, quando o professor monta o treino, tem que ter uma pegada. Eu vou postar hoje, acho que eu consigo fazer hoje ainda ou amanhã, mais tardar amanhã, um áudiozinho que eu fiz hoje com os alunos lá no CTVA, né, no treinamento. Então, quem treina comigo sabe, eu tenho uma pegada, né, psicológica, eu sempre tenho frases para falar, sempre tenho um estresse, uma ideia emocional, eu tenho sempre uma configuração psicoemocional para que meus alunos também estejam inseridos nesse treinamento dessa parte, para que eles possam sempre lidar com isso é importante. E aí o professor deveria estar fazendo isso também, e aí estaria te ajudando ou você fazendo com você mesmo. Beleza? Espero ter respondido. E aí, galera, também deixar aqui, né? Pode botar a pergunta aí se quiser. Falar para vocês, né? Eu postei aqui e vocês sabem, né? Eu ganho a vida
com isso, né? Com post-conteúdo, do meus treinamentos, do aula de jiu-jitsu, também faço minhas consultorias online, é um tipo de serviço que eu presto também, e tem meus cursos online, né? Então quem tiver interessado, galera, se você gosta da minha forma de pensar, se você gosta do meu jeito de olhar para a luta, você sendo competidor ou professor, né? Eu tenho cursos para isso, eu tenho cursos nessa linha, né? Aí na minha bio aqui, no meu perfil, se você clicar lá, você vai para uma página e lá tem os cursos que eu tenho. Então, alguns você pode clicar se quiser comprar, por favor, né? Vai ajudar a família a trazer o pão para dentro de casa. Mas você pode dar uma olhada lá para ver se você gosta da ideia ou não dos cursos. Eu tenho um curso, por exemplo, que o Eduardo falou aqui, da parte psicoemocional. Eu tenho um curso e nesse curso tem a parte para professor e para atleta. São dicas que eu dou, que eu uso para mim, né? Que eu venho usando para mim com os meus alunos e tem dado muito certo, totalmente voltado para a ideia do jiu-jitsu. Isso é muito importante. E aí é uma pegada. Eu tenho cursos assim bem acessíveis, né? A partir de R$47 aí tem curso lá, R$47,90. E tenho também um curso bem mais completo, que é o Método 7, que é um curso que você vai demorar aí uns 3 meses para mais, né? Para estar fazendo, porque tem muito conteúdo, são mais de 100 aulas, que é uma outra pegada. Mas eu tenho esses cursos pequenos também, que podem te ajudar se você estiver interessado, tá? Galera, enquanto eu tô falando aqui, pode botar a pergunta aí que eu respondo, a gente tem um tempinho ainda, tá? Então, galera, tem curso sobre volume, tem curso sobre densidade, tudo voltado para luta, para o jiu-jitsu. Tem curso sobre densidade, né, sobre intervalos, tem curso sobre parte psicoemocional, tem curso sobre planejando a competição, né? Tem curso sobre planejamento de aula, estratégias, tem curso sobre estresse de luta, planilha para você trabalhar o estresse da luta. Tem agora, né, um curso que a gente abre por turma, que na verdade não é um curso, é um planejamento, né, de treinamento, um programa de treinamento, que é o Casca Grossa, que ainda a gente vai abrir uma turma ainda, já abriu uma, depois mais tarde vai abrir outra. E tem o Método 7, né, que eu vou estar botando aí aberto, quem tiver vontade de fazer um curso completo. Na verdade é uma pós-graduação para o jiu-jiteiro, né? Pra galera do jiu-jitsu é uma pós-graduação, é algo que você não vai encontrar em lugar nenhum. Se quiser fazer, tá lá também. E aí é uma pegada aí, beleza? Só fazer o meu merchan, né? Acho que Janderson. Boa noite, mestre. Boa noite. Osse. O que você acha sobre os alunos faixa azul para cima aprender a dar aula? Então, vamos lá. Muito importante uma diferença aqui. Quando a gente fala em dar aula, a gente está falando de uma responsabilidade que depende de uma consciência, tá? Que sobre o esporte, sobre o corpo, sobre tudo, tá? E aí, se você está me dizendo que o faixa azul começar a aprender a dar aula, show de bola. Agora, ele ter responsabilidade para ficar sozinho numa turma, eu não sou a favor. Consegue entender a diferença? Eu tenho um faixa azul que quer começar a me ajudar a dar aula. Ele vai ficar comigo. Eu vou ensinar tudo que eu sei para ele, vou ensinar e eu vou estar sempre com ele. Show de bola! Eu super aplaudo isso e acho muito válido. Porque quem tem veia para ser professor não se ensina. Ser professor nasce. Ser profissional, isso se treina. Eu sou professor. Tá, tudo bem. Professor é uma coisa que está contigo. Tu gosta de ensinar. Mas você é profissional? Aí são outros 500. Então, às vezes o cara é professor, mas não é profissional. Beleza? Então, é uma coisa que tem que pensar. Então, o faixa azul, ele ser incentivado a dar aula, ele começar a dar aula, começar a estagiar com o professor, show de bola. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, o faixa azul assumir uma turma sozinha, aí não. Não é o momento, nem a lei nem lhe serve, né? Porque faixa azul sozinho, para estar sozinho numa aula, ele deveria ser graduado, né? Preta de preferência, mas eu não lembro agora de cabeça se marrom já pode, mas preta assumindo uma turma, né? Faixa preta, ser credenciado, ser registrado no órgão oficial, então numa confederação, numa federação que é tida como órgão oficial, ter o curso de primeiros socorros atualizado de 2 em 2 anos, né? E isso é o que pede hoje o CREF, né?
ou a fiscalização vai pedir isso. Bateu a fiscalização lá, tem um faixa azul dando aula, ele não pode. Consegue entender isso? Bateu a fiscalização lá, tem um faixa preta. Aí ele vai falar, beleza, faixa preta. Tu tem algum registro em algum lugar? Aí ele vai mostrar lá, um registro na confederação. Show de bola. Você tem um curso atualizado de primeiros socorros? Não tenho. Aí ele tá correndo aí numa infração. Beleza? Isso é muito importante ter bem claro para não fugir. Agora, uma coisa que é bem interessante. Tem faixas pretas que não sabem dar aula, nem é professor e nem é profissional. O cara não sabe dar aula, ele não gosta de dar aula. Ele tá dando aula por não sei por quê. Consegue entender isso? Infelizmente a gente tem isso aí. Agora, a gente tem, às vezes você tem um faixa azul que tu vê que o cara tem a veia para dar aula. Pô, cola comigo, né? Vamos aprender, fica aqui. E aí esse cara ele vai ganhar um know-how, vai ganhar uma experiência e aos poucos ele vai tendo autoridade, autonomia, né? E aí você consegue tá ajudando. Quando ele puder assumir uma turma sozinho, né? Estando mais graduado, aí você consegue deixá-lo com segurança, porque você sabe que ele tem capacidade para estar assumindo aquilo ali. Se respondido? Acabaram essas perguntas? Acabaram essas perguntas. Respondi? Tranquilo? Então valeu, galera. Né? Se não tem mais perguntas, a gente encerra. Passei os tópicos que eu queria passar. Falei o que eu queria falar. Quem tem interesse nos cursos, né? Por favor, aí ajuda o tio. Entra na minha bio lá, clica no link no meu perfil, clica no linkzinho lá, vai ser direcionado para uma página, humilde página do tio Lúcio. E aí você pode escolher lá o curso que mais lhe é necessário. Se eu fosse te aconselhar, né, ele tem uma ordenzinha, as leis do treinamento, que é fundamental, depois volume, intensidade e densidade, né, depois você pode vir aí com os estresses do treinamento, né, o estresse de treino, depois você pode vir com a parte psicoemocional e depois os planejamentos de aula. Por que o planejamento para o final? Porque para planejar eu tenho que ter um conhecimento antes, eu não posso planejar se eu não sei o que eu tenho que planejar, né? Então, se você fizer essa ordem, você consegue planejar depois já com uma certa autonomia. Agora, se você olhar para isso, ou fizer isso, e você falar assim, Lúcio, show de bola, mas eu quero algo a mais, eu quero me aprofundar, eu quero realmente ser diferenciado. Aí eu lhe apresento, né, o curso completo, como eu falei, que aí é realmente uma pós-graduação na parte fisiológica do jiu-jitsu, né? E aí você vai ter, não é para qualquer um, isso eu sei, então não é para qualquer um, mas aquela galera que quiser ter um aprofundamento de fato, aí eu aconselho o curso completo. E aí você vai ter algo que você jamais viu voltado para o jiu-jitsu. Beleza? Tranquilo, galera? Então, abração, muito obrigado, né? Mais uma live aí nossa. Obrigado àqueles que tem gente aqui que está sempre me acompanhando. Muito obrigado por isso. Pode ter certeza que eu tenho isso como um grande carinho e fico maravilhado, né, lisonjeado por você estar sempre me acompanhando aqui. Beleza? Não vou citar nomes que eu posso acabar sendo injusto. Beleza? Então, quem me acompanha sempre sabe que tá dado o meu abraço aí, o abração do tio Lúcio. Obrigado, galera.